De operações em São Paulo, hein? A polícia cumpre mandados de buscas e de prisões pela capital. A repórter Gabi de Saboia está acompanhando os trabalhos dos agentes e traz mais detalhes ao vivo. Chegou rápido aí, Gabi. Estava em outro lugar mostrando para a gente um outro caso. Já está na operação policial na correria. Conta quais são os alvos dessa operação. Fabíola, correria para poder mostrar tudo aconteceu na madrugada, né, para vocês. Olha, Fabíola, as viaturas estão chegando ainda aqui, em frente à sede do DHPP, que fica aqui no centro de São Paulo. A gente vê as viaturas. A gente tentou buscar algumas informações, mas eles não falam antes da operação sair, até por sigilo, por segurança mesmo. Mas o que eu vi aqui que me chamou a atenção são viaturas da divisão anti-sequestro. Então a gente tem as viaturas do Garra DOP, né, que é contra crimes fiscais, crimes ligados a questões financeiras, e também temos viaturas da divisão anti-sequestro. Então isso chamou minha atenção, e também uma informação que a gente conseguiu apurar é que essa mesma operação está acontecendo em outros estados do Brasil. Então uma operação nível nacional. São as informações que a gente tem, Fabíola, mas daqui a pouquinho a gente vai pegando um pouquinho de informação aqui, um pouquinho ali e trazendo essas informações para vocês, para mostrar essa operação que vai acontecer daqui a pouquinho, que a gente vai acompanhar. Fabíola? Tem bastante viatura, né? Chama atenção também a quantidade de viaturas. Pelo visto, a coisa é grande, que nem você disse. Tem ali, ó, divisão anti-sequestro, tem a questão dos crimes relacionados a finanças, a dinheiro, a grana. Então é capaz da gente ter alvos, talvez conhecidos, grandes, empresários. A gente vai descobrir, a Gabi está lá para descobrir, inclusive está lá no vendaval do DHPP, né, o lugar que mais venta de São Paulo. Ninguém conseguiu até hoje explicar o motivo disso. Imagino de madrugada, 4h15 da manhã, ao vivo, o quanto que não está ventando por lá. Que essa ventania aí te traga bastante informação, bastante correria policial para a gente trazer aqui ao vivo. Gabi, obrigada. O relatório do projeto de lei antifacção foi apresentado no Senado. É inacreditável, né? Bom, a gente vai voltar a falar agora com a repórter Gabi de Saboia, porque ela segue acompanhando uma operação da polícia aqui em São Paulo. Várias viaturas já estão nas ruas para cumprir mandados de apreensão e de prisão. E aí, Gabi, novidades? O que está acontecendo por aí? Era viatura pra caramba. A gente viu que a operação ia render. Já estou te vendo de colete à prova de balas. Conta. Bom, a gente está chegando aqui no local que a gente ainda não pode mostrar antes das 6 da manhã, mas são 26 viaturas, estão envolvidos, mais de 80 policiais, são 8 mandados de busca e 2 de prisão. São DOP inteiro que está envolvido, tem até o helicóptero que vai estar, o Pelicano, que também está envolvido aqui nessa operação. Então, uma operação muito grande, a gente não pode ainda mostrar por pedido deles. Eles pediram para a gente que a gente não pode mostrar, que a gente não pode entrar, até porque o alvo, segundo eles, também é um alvo de alta periculosidade, por isso que a gente está com o colete. A gente vai seguir pegando aqui as informações, e assim que a gente puder, a gente vai mostrar, Fabíola, para vocês e trazer mais informações. Mas o que a gente sabe é que uma operação muito grande, com alvos muito importantes, vão ser hoje, podem ser presos hoje aqui na cidade de São Paulo. Fabíola. Obrigada, Gabi. A Gabi segue ali, ó, no encalço, está bem atrás das viaturas, acompanhando tudo de perto para trazer para você que está assistindo ao SBT Notícias. É que por uma questão estratégica da polícia, a gente não pode revelar as informações que foram passadas em sigilo para ela, né? Porque se tem um alvo em específico, essa pessoa pode desaparecer, e a ideia com esse número aí de viaturas é formar o cerco, né? Impedir qualquer tipo de fuga. Então, assim que ela chegar no local, que esse endereço puder ser revelado, ela volta com mais informações. Continua acompanhando daí. Bom trabalho, Gabi. Obrigada. Os carros elétricos são o novo... Volta a falar com a Gabi. Olha lá, ela está acompanhando uma operação da polícia em São Paulo. Várias viaturas já estão na rua para cumprir esses mandados de prisão e de apreensão. Chegou no endereço, Gabi? Qual que é esse endereço? O que está acontecendo aí? Fabíola, chegamos aqui já no primeiro local que está sendo cercado aqui. O doutor Tom vai falar para a gente. Doutor Tom, o que a gente já pode adiantar dessa operação?
Bom dia. Essa Operação Impostura, capitaneada pela 2ª Delegacia Antissequestro, com o apoio do Garradop, visa o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão aqui na zona leste da capital. Como vocês podem observar, aqui é um local periculoso, né? Toda a nossa equipe fazendo uma segurança 360 graus para que as equipes da Delegacia Antissequestro possam cumprir com segurança o mandado de busca e apreensão expedido para uma das casas, né? Então, é uma grande operação, como disse, são 26 viaturas, 80 policiais, entre equipes caracterizadas e descaracterizadas, que fazem levantamento do local para combater a criminalidade organizada aqui nessa zona leste da capital. Obrigado, Toton. E é isso, Fabíola, como a gente pode ver, peço para o Vanderlei mostrar, tá vendo o que ele diz, ó, segurança 360, eles estão mapeando, rodeando aqui todo o espaço, então as viaturas estão cercando aqui o local, chegamos nesse primeiro endereço e agora eles estão fazendo as buscas e apreensões e a gente fica aqui esperando mais informações que estão chegando para a gente. Assim que forem chegando, a gente vai passando para vocês. Fabíola. Gabi, já dá para falar onde que é, se é comunidade, se é tomada por tráfico de drogas, as informações aí da região, por que o policial, tem um policial ali bem atento, né, a essa esquina, se a gente está bem perto da casa que vai ser incursionada, eles podem já passar essas informações mais precisas para a gente? Vamos lá. Bom, um dos alvos, a gente está indo para o outro local, um dos alvos faz parte de uma facção, de um crime organizado, por isso é todo esse cuidado, Fabíola, que a gente está tendo. E agora a gente vai correr junto com vocês, ó, mostrando aqui em tempo real. Vamos entrar para ir para outro endereço. Vamos embora. Vamos junto, a gente acompanha com você. Pode correr, fica à vontade que a gente vai acompanhando. Então, vocês estão saindo de que ponto de São Paulo? Você não sabe para que ponto de São Paulo que você vai a partir de agora? Ainda não, a gente está aqui, passando aqui, a gente não pode ainda revelar qual é a comunidade que a gente está, mas a gente está saindo e indo para outro endereço, são 10 endereços no mesma localidade, são todos próximos. A gente já passou num primeiro e aí eles pararam algumas viaturas e seguimos as viaturas agora mapeando, vão para outro endereço próximo aqui do local onde a gente está, Fabíola. Cuidado, hein, Gabi, cuidado aí, porque... Pelo visto, são 10 endereços próximos em uma comunidade. A gente está falando de alvos de facção criminosa. A gente já sabe que em São Paulo são várias as comunidades que são tomadas aí pelo PCC. Então, vai com cuidado, segue, mas fica, né, ali na distância de segurança e vai contando pra gente. Tendo prisão, vai ter prisão com certeza. Eles estão preparados para isso, eles já sabem, o serviço de inteligência, né, já passa ali os pontos de vendas de drogas, já passa os endereços dos alvos, os horários melhores aí para que esses alvos não fujam, não corram desse cerco. Então avisa a gente aqui, tá? A gente está na cola da polícia junto com a Gabi. Obrigada. Agora repara só nessa imagem. Os moradores tranquilos, que são 5h33 e já tem coisa pra caramba acontecendo. O Derek Toda também está acompanhando a polícia numa operação e traz informações pra gente ao vivo. Olha, a gente já vê a câmera ali em movimento. Derek, conta pra gente o que você está vendo, o que está acontecendo aí. Olha a ação policial. Os policiais do Garradop, Fabiola, estão neste momento cumprindo um mandado de prisão contra um homem que seria suspeito de realizar sequestros. Integra uma quadrilha especializada justamente em sequestros. Nós estamos em uma área de alta periculosidade que seria dominada pela facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, e os agentes civis do Garradop, Divisão de Capturas, Divisão de Operações Policiais Especiais, estão neste momento realizando um trabalho de cercamento, justamente para evitar com que ele fuja pela janela, porque evitar caso ele saia pela porta. Enquanto há uma equipe neste edifício, neste prédio, os civis vão circulando tudo, trabalhando em conjunto, justamente para tentar prender e cumprir esse mandado de prisão contra esse homem de alta periculosidade que faria parte de uma das principais organizações criminosas do país. Fabiola. Boa, Derek. Continua então nesse encalço, hein? A gente está mostrando ali as imagens de maneira mais subjetiva para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas a gente percebe que estão perto, hein? Os policiais estão perto. Chama a gente, obrigada, viu, pelas informações. Qualquer coisa você volta, porque agora quem chega é a Juliana Tourinho. Obrigada, Tony. Vamos correndo lá com a Gabi, porque está rolando um pé na porta agora. Ela segue acompanhando uma operação da polícia em São Paulo. Gabi, suas informações, fica à vontade. Nessa região, uma operação
A gente está aqui em Cidade Tiradentes, acompanhando essa incursão aqui da polícia. Já estão no primeiro endereço, atrás de uma pessoa que é, na verdade, um criminoso, um ladrão. Fez assalto a várias localidades, residências e pessoas aqui nessa região. E ele já tem, na verdade, vários pedidos de prisão. Então, a gente vai cumprindo esse mandado. A gente não pode mostrar dentro da residência, Fabiola, porque por uma determinação, então a gente vai mostrando toda a operação que vai acontecendo aqui dentro. A gente foi acompanhando momentos tensos aqui quando a gente entrou no prédio, porque a polícia precisa mapear, precisa entrar no prédio e, enfim, falar com as pessoas. Entrou aqui na porta, uma pessoa abriu a porta, eles estão agora entrando nessa primeira residência, que seria o alvo, e a gente está aqui na espera se esse criminoso, se esse alvo está ou não nessa residência. Fabiola. Vai ser acordado com carinho, café da manhã na cama, hein, pela polícia. Olha só, que delícia, vai ser acordado assim, ó, um batalhão atrás dele, fortemente armado. Bom, você traz novidades, hein? Se essa pessoa estiver aí, você me avisa. Obrigada, Gabi. A gente estava falando já, né, dos riscos de São Paulo. Agora, ser refém deve ser algo muito difícil. A gente está mostrando agora ao vivo imagens de uma operação. Daqui a pouco a gente volta nesse caso da prisão, que a Ju vai contar pra gente, porque é correria, ó. Polícia na rua, tá? Vários pontos de São Paulo, o Garra está enfrentando aí uma dificuldade para encontrar esses alvos da operação, que a Gabi já trouxe aqui em primeira mão a informação de que são faccionados, são integrantes da facção paulista. Então são locais tomados aí pelo tráfico, por isso que a polícia já chega cedo, que é para montar o cerco, para pegar mesmo o bandido dormindo, pé na porta com esse café da manhã aí, ó, de armamento de grosso calibre em punho. A gente está acompanhando tudo de perto desde as primeiras horas, então havia muitas viaturas em frente ao Palácio da Polícia Civil daqui de São Paulo, o DHPP. São diversos órgãos de força de segurança que estão atuando. A gente está acompanhando especificamente o Garra, mas também tem outras divisões atuando nessa grande operação, diversas viaturas empenhadas, endereços que estão sendo vasculhados. Acontece essa varredura agora por São Paulo. Ó, são 2 endereços simultâneos aí sendo vasculhados atrás desses alvos da facção paulista. A gente não pôde nem contar em qual comunidade que a polícia está nesse momento, porque a gente sabe que nesses locais em que o PCC atua, há olheiros, o WhatsApp, né, os aplicativos de mensagem são usados também pela bandidagem. Então, eles se comunicam, o olheiro se comunica pelo rádio patrulha, muitas vezes ali, inclusive, acompanhando o rádio patrulha da polícia. E aí não dá certo, né? O cerco tem que ser fechado, a fuga tem que ser evitada e para pegar tem que pegar no pulo, senão não dá certo não. Então a gente continua acompanhando, o doutor Tom ali está à frente, comandando essa operação. É um homem que trabalha há muito tempo. A gente está falando do Garra, que também é um setor muito especializado nesses casos, o DOP. E a gente, com certeza, vai trazer mais informações. E informações aí que a polícia vai ficar feliz em mostrar para a gente, nem passar para a gente. Porque se eles têm esses alvos aí, se eles têm os endereços, é porque já foi traçada essa rota, é porque o serviço de inteligência já deu as informações para as equipes de campo, então as equipes de campo chegam para fazer a correria, né? Para colocar a mão na massa. Agora sim eu chamo, então, enquanto a Gabi continua acompanhando, o Derek também acompanhando, a Operação Policial acompanhando tudo de perto. Tudo eu estou falando, são 5h55 da manhã, já aconteceu de um tudo aqui nesse jornal. O Derek Toda, inclusive, está acompanhando a polícia numa operação e traz informações ao vivo agora de novo para a gente. Derek, e aí, como é que está a operação policial, meu amigo? Exatamente, Fabiola. Fala em um tom um pouco mais baixo em respeito aos pais desse suspeito que estava com o mandado de prisão em aberto, porque os policiais civis da Antissequestro, os policiais civis do Garra DOP, conseguiram chegar até esse homem, foragido da justiça, suspeito dos crimes de roubo, extorsão e sequestro. Um suspeito indicado, então, que integraria uma alta organização criminosa justamente especializada nesse tipo de crime, atuando principalmente na zona leste de São Paulo, onde esse mandado de prisão está sendo cumprido. Os investigadores foram até o primeiro
a um endereço em que esse homem estaria, mas quando chegaram no local tinha fugido, não estava mais neste endereço. Mas como o trabalho de campo permite, durante a operação policial, os investigadores ainda em campo teram informações precisas que levaram então até este endereço muito próximo também, na cidade de Tiradentes, onde esse homem vai descer a qualquer momento dessas escadas, algemado, e será levado para o Palácio da Polícia, o DHPP. Fabiola. Opa, Derek, aí quando ele estiver algemado, aí coloca o microfone nele que a gente quer ouvir, hein? E a Gabi tá em outro ponto. Gabi de Saboia acompanhando outro ponto dessa operação. É pé na porta, polícia na rua, fortemente armada, equipe do Garra, equipe de elite da polícia. Sabe muito bem o que está fazendo. O Derek trouxe aqui as informações, eu falei, já tem alvo certo, já tem endereço passado pelo serviço de inteligência. Não tem como dar errado. Vai sair um algemado de lá, vai sair outro algemado daqui, com certeza. Dr. Tom ali comandando essa operação, 2 pontos de São Paulo. Derek já passou a informação de que no caso dele é cidade de Tiradentes. Da Gabi, a gente não pode nem falar o endereço, para que esses criminosos aí da facção paulista não fujam, porque a gente sabe como é que funciona, né? Tem olheiro, tem rádio patrulha, tem comunicação via WhatsApp, e a ideia não é essa. A polícia quer chegar dando bom dia, meu querido, bom dia, vem com a gente aqui, ó. Vamos levar você para um cantinho especial do Palácio da Polícia, de onde várias viaturas saíram bem cedinho, primeiras horas da manhã, e já começaram a fazer o cerco. Então, é o cerco em 2 comunidades de São Paulo, tomadas pelo tráfico de drogas, e essas prisões vão acontecer. É o trabalho policial em cima do PCC, em cima dos faccionados, em cima de quem manda a droga para toda a cidade de São Paulo, em cima das comunidades em que essa droga é armazenada, armamentos são armazenados, dali que sai tanta coisa ruim de São Paulo, os criminosos que agem roubando a gente, né, que estão nas ruas. A gente trouxe tanta notícia nesse sentido, isso vai acabar, tá? Você acompanha outras notícias no nosso site, o SBT News, e continua acompanhando a operação da Gabi daqui a pouquinho com o Marcelo Casagrande, viu? Tá gostando? Tá acompanhando? Polícia na rua é o que a gente quer ver, né? Meu amigo Marcelo Casagrande continua passando todas as informações com a Gabi, com o Derek, com o nosso time de repórteres. A gente mostra agora imagens de São Paulo e volta pro Garra, porque continua a ação policial, hein? Não parou não. 3º endereço que a gente mostra, arma apontada para janelas, para o alto. Muito obrigada pela companhia. A gente vai se ver amanhã novamente. Você continua acompanhando essa operação que não tem hora para acabar. Começou cedinho, não tem hora para acabar. Céu de São Paulo nublado. Um beijo, obrigada. Alô Brasil, 6 horas pontualmente pelo horário de Brasília. Para você que estava com o SBT Notícias e minha parceira Fabiola Correia, a informação agora é comigo e com o nosso time no SBT Manhã. Já começo com informações ao vivo de uma mega operação que está sendo realizada neste momento aqui na capital paulista. A gente percebe a movimentação em um desses endereços, polícia chegando, polícia nas ruas para cumprimento de mandado de prisão contra membro de facção criminosa, hein? Momento exato, junto com você na tela, policiais armados e vão fazer a abordagem nesse momento. 6 horas pelo horário de Brasília, é aquele momento exato que a justiça já autoriza que a polícia meta o pé na porta e faça ali a abordagem desses criminosos. A gente percebe a movimentação de um desses grupos, afinal são vários grupos da polícia em vários endereços de São Paulo, e a gente acompanha junto com você. Esse ponto quem está comigo é a Gabi de Saboia. Ela tem informação pra gente ao vivo aqui no nosso SBT Manhã. Chega mais, Gabi, bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, Casagrande, para alguns aqui não vai ser um bom dia, pois a gente está acompanhando policiais civis do Garra DOP em apoio à 2ª Delegacia de Sequestro, realizando uma operação nessa quarta-feira para cumprimento de 8 mandados de busca, apreensão e 2 de prisão referentes a uma associação criminosa constituída para a prática de roubos, extorsões e sequestros.
são todos cumpridos aqui na zona leste de São Paulo. A gente está na cidade de Tiradentes e agora, nesse momento, eles estão abordando, pediram para abrir a porta, senão eles iam estourar, e agora estão entrando aqui nessa residência. A gente acompanhou a entrada já em outras residências para o cumprimento dos mandados, e a gente vai agora botando aqui, mostrando para vocês com exclusividade também a entrada aqui nessa residência, para saber se o alvo, um dos alvos, que tem 2 mandados de prisão, está aqui nessa residência nesse momento. E a gente, assim que tiver mais informações, a gente vai trazendo para vocês. A gente vai acompanhando aqui por fora, Casagrande não pode entrar, mantendo toda a segurança também da nossa equipe, acompanhando esse trabalho realizado pelo Garradop, Casagrande. Equipes do Garradop levantaram ainda na madrugada, fizeram aquela chamada reunião de briefing, né, justamente para trazer como seria aí, justamente para conseguir ter acesso a esses alvos. Em outro ponto de São Paulo, Derek Tora acompanhando, pode me dar as imagens ao vivo, trazendo aí mais um grupo do Garradop entrando em mais um endereço. Derek, bom dia. Bom dia, Casagrande, exatamente. Até uma situação assim, social, de um lado van escolar chegando, do outro preso saindo desse condomínio aqui na zona leste de São Paulo. Ele é apontado então, de acordo com a investigação da Antissequestro, como homem integrante de uma facção criminosa que realizava extorsões, sequestros e roubos. Os policiais foram até a um primeiro endereço em que esse homem acabou não sendo encontrado. Mas como a justiça autoriza, os investigadores fizeram um trabalho rápido em campo e chegaram até esse segundo endereço, onde esse homem foi localizado, foi encontrado dormindo, surpreendido pelos policiais civis do Garradop. A gente respeita enquanto os pais desse suspeito, que também foram pegos de surpresa. Não acreditaram, então, que, de novo, esse homem, que já foi apontado em uma outra investigação de uma delegacia aqui da Zona Leste, ficaria de novo na mira dos agentes da Polícia Civil. Um trabalho rápido do Garradop prender esse homem, cumprindo, então, um mandado de prisão. Ele é um dos 2 alvos desta mega operação que começou muito cedo. Mais de 10 viaturas da Polícia Civil e cerca de 30 agentes atuando em diferentes pontos da capital paulista. Casagrande. É uma ação simultânea em vários endereços e, claro, você pegando carona junto com as nossas equipes, sempre em cima do lance, sempre ao vivo. Derek nessa prisão na tela cheia, e na tela menor tem ali a imagem também da equipe da Gabi de Saboia numa outra abordagem sendo feita. Vamos fazer o seguinte, vamos prestigiar nossos parceiros comerciais. Logo na sequência eu volto com outros detalhes dessa operação e de uma outra operação que está rolando também na manhã desta quinta-feira, viu? Fica por aí que a gente volta já já. Pode me dar as imagens da equipe da Gabi de Saboia fazendo o acompanhamento de uma operação policial de grande porte na manhã desta quinta-feira. A polícia atrás de membros perigosos de uma facção criminosa, Gabi. É isso mesmo, Casagrande. A gente está acompanhando uma facção criminosa que trabalha também com sequestro. Por isso, todo esse cuidado. A gente vê essa equipe 360, como o Dr. Tom chama, que é essa equipe que fica toda aqui com os snipers ali separados, tudo estrategicamente montado para mapear a área e também para chegar nos alvos e também nos mandados de busca. A gente acabou de passar numa residência que o alvo já estava preso, né? Mas ele estava fazendo um sequestro. Explica pra gente como é que é o sequestro do Tinder que o senhor contou. Exatamente. Essa quadrilha que a segunda Delegacia de Sequestro conseguiu mapear, ela faz arrebatamento das vítimas após um suposto encontro via aplicativo. Posteriormente, outros criminosos da mesma associação fazem um contato com essa vítima como se fossem seus salvadores, né, dizendo que ali só o crime que pode manter a segurança deles, afastar os criminosos. Então acabam fazendo um ressequestro, né? É um absurdo até a gente poder noticiar isso, né? As investigações muito bem capitaneadas, como disse, pela divisão de sequestro, identificaram indivíduos que faziam parte dessa quadrilha, né? Cada um com a sua participação. Então, uma garota atraía as vítimas, né? E os seus comparsas faziam o arrebatamento e, posteriormente, essa negociação como se fossem criminosos para garantir sua segurança, né? Muito obrigada, Toton. Ou seja, Casagrande, as pessoas, as vítimas pagavam 2 vezes. A gente está falando de uma operação muito grande, com 8 mandados de busca, 2 de prisão. São 26 viaturas que estão envolvidas e mais de 80 policiais. A gente está acompanhando pelo menos uns 10 endereços aqui na cidade de Tiradentes e daqui a pouco a gente traz mais novidades para vocês. Na sua tela já tem imagens ao vivo de um outro ponto de São Paulo com a operação continuando. Derek Toda.
Casagrande, os agentes cumpriram agora um mandado de busca e apreensão. Falo de novo em um tom baixo para não atrapalhar o trabalho das autoridades que estão neste momento colhendo informações. Eles então invadiram essa casa com o pé na porta e encontraram 2 crianças teriam sido deixadas pelos pais, em um local em que, quando a porta abriu, saiu um grande cheiro, um odor muito forte, como se estivesse abandonado. Essa situação aparente daqui, em que os investigadores cumpriram mais um mandado de busca e apreensão em uma fase que, além da prisão, também é muito importante no inquérito policial, que é justamente a partir desses mandados de buscas que se encontram os elementos comprobatórios, como celulares, que a partir desses celulares puxam toda a conexão, movimentações dos principais alvos dessa quadrilha especializada justamente em roubo, sequestro, extorsão. Mais uma fase aqui do grande trabalho do Garradop e da divisão anti-sequestro. Neste momento, os agentes colhem informações, cumprindo então mandado de busca e apreensão. Até agora, ao menos aqui do nosso lado, um detido de alta periculosidade já foi preso, Casagrande. Essa primeira prisão é muito importante em todo esse processo para a polícia conseguir de fato entender e até mesmo recolher outros itens que possam ajudar no avanço ou novas etapas dessas investigações. São 2 pontos de São Paulo, sempre ao vivo, com a informação em cima do lance. A informação que o Derek Tora traz também é algo preocupante, que nesse endereço que ele está agora, neste momento ao vivo, no canto direito do vídeo, 2 crianças foram encontradas sozinhas, quer dizer, possivelmente os responsáveis por elas ou ainda os pais, enfim, as pessoas que cuidavam dessas crianças deixaram o local às pressas ou até mesmo abandonaram quando perceberam a aproximação da chegada das equipes da polícia. Vamos seguir por aqui, 6h15, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes dessa operação, porque olha, eu quero perguntar para você, quem é o homem mistério? Na sua tela agora imagens ao vivo de um adolescente que foi apreendido durante a operação da Polícia Civil aqui de São Paulo contra o crime organizado. Gabi de Saboia tem a atualização do caso. Diga lá, Gabi. Casagrande, o Vanderlei, nosso cinegrafista, está filmando as pernas porque esse menino ele tem 16 anos de idade e ele já fazia parte dessa facção criminosa que é constituída para a prática de roubos, extorsões e sequestros. A gente está falando de um menor que já participava de um grupo que praticava sequestros aqui em São Paulo, que é o alvo hoje dessa operação do Garradop em apoio à 2ª Delegacia Anti-Sequestro. É essa operação que está sendo realizada hoje. A gente vê drone no ar também mapeando. A gente está aqui na cidade de Tiradentes. Vários pontos aqui da cidade estão sendo alvo hoje dessa operação que está acontecendo. Quando a gente chegou aqui, Casagrande, a gente está todo mundo aqui de colete, porque eles dispararam 8 a 9 tiros para poder avisar os bandidos para fugir. Por isso que em alguns endereços a gente não encontrou ninguém, apesar do trabalho da polícia, sempre feito com muita cautela e sempre com muito cuidado para nossa segurança e para deles, é claro, mas eles dispararam esse tiro avisando. Esse menor foi um que não conseguiu fugir, foi capturado, é a primeira captura dessa operação que está acontecendo hoje, que a gente segue aqui acompanhando, Casagrande. Essa é uma informação importante que a Gabi de Saboia traz agora para a gente em primeira mão sobre a forma como os bandidos fizeram para avisar os comparsas da chegada da polícia. Esse é um tipo de comportamento comum em morros, né? Em comunidades aí, principalmente dominadas pelo tráfico de drogas, em que os olheiros ficam nas portas de entrada dessas comunidades ou desses bairros que são comandados pelo crime organizado e fazem os disparos justamente como uma forma de aviso para evitar que a polícia consiga chegar até os alvos. Então, esse é um modo importante que a gente traz agora, uma informação importante que mostra que o crime organizado está de olho e está atento ao que está acontecendo. Só que a polícia também muito bem preparada com drones aí de pequeno porte, mas extremamente tecnológicos que acabam auxiliando no monitoramento e também no acompanhamento da presença dessas figuras aí nesse bairro que a gente traz para vocês agora durante toda a operação na manhã desta quinta-feira. Polícia na rua, nesse momento, trazendo aí muitas movimentações. Além dessa movimentação que a gente está vendo agora, pode me dar as imagens do DEIC aqui em São Paulo. Uma outra polícia de São Paulo está nas ruas, nesse caso, contra ali uma operação liderada pelo DEIC no canto esquerdo do vídeo, aquela outra operação que a gente está acompanhando, inclusive, ali do departamento, né,
outra operação do DHPP, melhor dizendo, que a gente está acompanhando, que chama a atenção na imagem do canto esquerdo do vídeo, que eu trouxe para vocês um pouco mais cedo e tem informação atualizada, que um dos alvos, quando a polícia meteu o pé na porta e acabou invadindo o local, encontrou a casa desse jeito. Esse pó branco que o policial bate e joga no chão é açúcar. O detalhe é o seguinte, 2 crianças completamente sozinhas, foram largadas, foram abandonadas nesse imóvel, viu? E a polícia agora traz a informação de que a criança estaria apenas consumindo açúcar. Só tinha açúcar para que ela comesse enquanto estava sozinha. Olha só a situação desse imóvel, muita sujeira, muita louça ali jogada nos cantos e sem comida. Os animais ali estavam junto com as crianças, muita sujeira no chão também, e isso reforça o seguinte. E agora a polícia quer saber há quantos dias ou há quantas horas as crianças estariam nesse local, sem água, sem comida ou sem alimentação. Derek Toda com a informação ao vivo. Diga lá, Derek. Exatamente, Casagrande. Quando os policiais, então, invadiram mais um endereço aqui na zona leste de São Paulo, atrás de informações de um mandado de busca e apreensão, encontraram 2 crianças e uma adolescente sozinha. Essa adolescente estaria, de forma muito errada, infelizmente mais um retrato de uma mazela social, atuando como mãe dessas crianças. Essas 2 crianças estavam comendo açúcar no momento que os policiais invadiram. E preste bem atenção, ao lado do açúcar, cigarros jogados, garfos, panelas revirados, um cheiro muito forte de comida azeda, em situação completa de abandono. Um destaque que eu quero trazer aqui, de acordo com a apuração inicial dos policiais civis daqui do Garradop, da divisão anti-sequestro, é que a mãe obrigou a adolescente a encher uma mala de dinheiro e colocar essa mala em um carro de aplicativo, em que foi levada a um ponto, então, para essa mãe. Uma situação muito complicada aqui, que agora o Conselho Tutelar deve ser acionado e os próximos passos devem ficar com a vara da infância e juventude, Casagrande. Que situação complicada, hein? Que situação lamentável. A polícia fazendo a operação na manhã desta quinta-feira, mirando um desses endereços, e quando chegou foi a surpresa, né? Do lado de dentro não tinha o alvo, pelo contrário, tinha criança sozinha, criança sem qualquer tipo de cuidado, criança sem alimentação e sem água, e consumindo açúcar puro. É inacreditável que a gente está acompanhando e trazendo informação para vocês aqui no nosso SBT Manhã.